Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula na disciplina de Língua Portuguesa, na vertente de interpretação e produção de texto. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre produção textual, a famosa redação, que muitas pessoas conhecem. Redação é a palavra trabalhada. Lutar com palavras, ler, reler, melhorar, admirar. Muitas pessoas ficam com receio de produzir textos, pensando que é uma tarefa muito difícil. No entanto, a leitura faz com que o seu campo de visão fique mais amplo e você consiga produzir mais facilmente. Então, o hábito da leitura, ou reler aquilo que lhe causa dúvida, vai fazer com que a sua produção seja mais fluida e aconteça de maneira natural. Redigir é argumentar. Redigir significa escrever. E escrever, ele perpassa por tudo aquilo que vem na sua mente. Então, tudo que você conhece, tudo que você sabe, que você viu, vai resultar na sua produção. A produção de um texto é o espelho do conteúdo da alma, tentando dizer basicamente que tudo que você escreve é um espelho daquilo que você já conheceu, daquilo que você já sabe, portanto você vai expressar ali com as suas palavras. Ninguém escreve sobre o que não sabe. Então, por exemplo, se a professora colocou uma produção textual, uma redação para que você faça e você não conhece do assunto, a primeira tarefa a ser feita é pesquisar. Porque com conhecimento, aí sim a tarefa de produzir se torna mais prazerosa. Escrever é próprio do ser humano. Você é um sujeito pensante e criador. A maioria dos alunos tem uma criatividade muito boa. É muito interessante as produções que vocês fazem. Então, na hora de escrever um texto, é só deixar a criatividade vir e esse texto vai sair muitas boas criações. Você possui algo a dizer a alguém. É o produto do pensar humano que se materializa na folha de papel. Então, aquilo que vem na mente da gente, e aí a gente materializa, escreve e entrega ao professor, não entrega. Escrever, é resultante desse processo de pensar. Não se impressione com os diz que da redação. Na verdade, ela é bem mais simples do que parece. A gente tem, às vezes, professora, eu até gosto de escrever, mas essa redação... Não se preocupe quanto a isso. Por quê? Só se aprende a escrever escrevendo. Erramos, acertamos, aprendemos, e tudo isso faz parte do processo de produzir cada vez melhor. Mudamos de ideia, amadurecemos e criamos nosso próprio conceito de mundo, o que vai resultar em melhores produções. Quando a gente fala de um texto, é bom partirmos da reflexão assim. Você lê o texto, logo após a leitura, você saberia responder sobre o que o texto trata? De que se trata esse texto? Qual é a ideia central desse texto? Se ele tem um posicionamento, se ele tem uma opinião, se ele tem um argumento, você consegue entender qual é o posicionamento apresentado nesse texto? Eu gosto de fazer um exercício que é o seguinte: você leu o texto e agora você vai contar esse texto para alguém. Então, nas suas palavras, do que trata esse texto? O que está dizendo? O que o autor expressa? Se você consegue falar isso daí para alguém, ou mesmo para si próprio, é porque você compreendeu bem esse texto. Essa tarefa de interpretação foi bem feita. O que é o título? O título é o nome do texto. Ele é uma tarefa pessoal. E eu gosto de dar a dica
que o título é o último item que deve ser feito. Ah, é uma regra? Não, não é uma regra. Quem quer fazer o título primeiro, pode fazer. No entanto, a minha sugestão é que o título seja o último a ser feito, porque normalmente a gente demora um bom tempo pensando qual o título melhor, mais sugestivo, aquele mais chamativo. Então, deixar esse tempo para a produção textual é melhor. E ao final da sua produção, você dá uma lida, relê, e aí você pode pensar, esse texto fala mais sobre o quê? Qual seria o título mais interessante? E aí você cria um título. Possui uma relação direta com o conteúdo e com o posicionamento assumido pelo produtor do texto. No slide anterior, a gente viu que o assunto é do que trata o texto, se você consegue dizer do que é que esse texto está falando, do que se trata. Já o título é um nome pessoal que a gente dá para o texto, né? A nomeação que a gente vai colocar ali em cima daquele texto. Então, quando se pergunta nas atividades, nas tarefas, qual é o assunto do texto, é bastante comum que alguns alunos tirem o título. E aí, essa tarefa é uma tarefa que não está correto. O título é como eu sugerir que o meu texto seja chamado, é um nome que eu dou para aquele texto. Já um assunto diz respeito do que o texto trata. Normalmente, ele tem uma ligação direta, mas existem alguns textos que colocam os títulos bem abstratos e aí não é necessariamente o assunto. Então, cuidado com essa confusão. Como devemos escrever o título? A gente tem duas opções. Ele pode ser com verbo ou ele pode ser sem verbo. Com verbo, ele assume a função de uma oração. Inicia-se sempre com a letra maiúscula e termina com o sinal de pontuação. Eu tenho um exemplo aqui que diz: o que devemos saber sobre a clonagem? E aí a gente tem verbos devemos e saber. É um título que é um pouco mais longo do que o comum, mas está aí utilizando-se verbos. Ou eles podem ser escritos com palavras soltas, exercendo a função do substantivo próprio. Veja, o título aqui é A Clonagem Humana, não tem verbos, só temos aqui o substantivo clonagem. Então, percebam que a gente tem essas duas maneiras de escrever o título. Eu gosto de pedir para que os alunos escrevam o mais objetivo possível, o mais sucinto. Então, eu gosto do título A Clonagem Humana. Professora, quer dizer que se eu colocar um título que tenha verbo, que seja um pouco mais longo, vai estar errado? Não vai estar errado. Isso aí é uma escolha pessoal. Pequenas dicas antes de começar. O parágrafo mede aproximadamente 2,5 centímetros. É bom deixar um espaço regular de parágrafos para que a sua paragrafação seja bem demarcada. Não precisa ser exatamente medido com uma régua se tem 2,5 centímetros. Só precisa que você deixe o espaço e que saiba que esses espaços devem ser constantes. Não pule linha entre os parágrafos. Esse é um erro bem grave, assim, porque a gente já sabe que a estrutura de um texto dissertativo, narrativo, não é utilizando linhas em branco no meio do texto. Se você quer passar de um parágrafo para o outro, o que é que você vai fazer? Você vai deixar aquele espacinho no início, que é o que demarca a paragrafação, não pular linhas. Comece da linha número 1, não precisa deixar a linha também antes do título. E depois do título, se você quiser, pode pular uma linha e já começa. Gírias não pertencem ao texto. As gírias são recurso da linguagem oral, né? Da fala. Então, não é bom, não é agradável de ler um texto que tenha gírias. Letra legível é diferente de letra bonita. Letra legível é aquela que a gente consegue ler, né? Às vezes com um pouco mais de dificuldades, às vezes com menos dificuldades, mas se consegue ler.
que é diferente de letra bonita, que a letra bonita geralmente é uma letra legível e ainda tem uma caligrafia bem caprichada. Se você não tem uma letra tão bonita assim, mas dá para ler, tudo bem, não se preocupe. O importante é que o leitor consiga fazer a leitura do seu texto. Não é necessário avisar que terminou. Não avise que vai concluir. Concluindo, então, essa tarefa de perceber que a conclusão do texto é uma tarefa que o leitor vai fazer de maneira muito simples, se o texto estiver organizado. Então, não precisa dizer que você vai terminar, é só concluir. Não deixe recado no final da redação, nem para a professora. Quando a gente está escrevendo um texto, seja ele dissertativo ou narrativo, argumentativo, não é de bom tom que você deixe recado para ninguém. Porque esse texto aí que você manda um recado para alguém, são textos um pouco mais pessoais. Se você quiser escrever uma carta mais pessoal, não cabe em todos os tipos de texto. Quer dizer, não cabe em quase nenhum tipo de texto mandar um recado para a pessoa que está lendo, seja ela professora ou, se for o caso de uma avaliação externa, uma banca examinadora. Use o padrão culto, o padrão regular da língua portuguesa, aquele que não utiliza gírias, que não utiliza palavrão, que não utiliza abreviação, a norma padrão da língua, para que todos os tipos de leitores consigam fazer a leitura deste texto. Não use chavão. Chavão, aquelas palavras, aquelas frases e palavras que já são muito batidas nos dias de hoje, o homem de hoje em dia. E evite absurdos do tipo: no mundo em que vivemos, há anos atrás, encarar de frente, leitura digital do dedo e ciclo vital de vida. É aquele tipo de frase que parece com aquelas brincadeiras que a gente fala com as pessoas que falam subir para cima, entrar para dentro. É claro, né? Fica uma repetição bem absurda. A mesma coisa de há anos atrás. Se é A com H, significa que o tempo já passou, então é claro que é atrás. Desta maneira de escrever, você está sendo repetitivo, né? No mundo em que vivemos. Não é? Qual outro mundo que se pode viver? Então, a gente tem aqui encarar de frente. São frases que vão mostrar que esse tipo de escritor está sendo repetitivo. Numerais devem estar por escrito. Então, você quer escrever que foram 12 vezes, você pode escrever o numeral, não colocá-lo. Evite dados exatos ligados em determinadas reportagens. Não use frases prontas, provérbios e ditos populares, a não ser que seja bem encadeado na sua argumentação. Ele pode ser colocado como parte do seu texto para convencer o leitor. Não se esqueça que a letra maiúscula continua existindo. É muito importante chamar atenção sobre isso. Parece uma coisa muito boba falar sobre parágrafo, sobre letra maiúscula, mas é porque esses erros eles são bem comuns. Vamos a mais dicas. Pense antes de escrever. O texto depõe a seu favor ou contra você. Não há um tempo estabelecido para que você escreva, por exemplo, aí em casa, que vai ser a nossa tarefa. Então, pense bem antes de escrever, para que você não precise estar apagando e escrevendo novamente. Seja firme em seu posicionamento. Seja frio ou quente, ou mornos, eu vomitarei. Essa frase aí é para ilustrar que, se o texto pede um posicionamento, ou se não, se decida quanto ao seu ponto de vista ou ao que você vai escrever naquele texto. Porque, por exemplo, eu vou falar sobre um tema polêmico, e aí eu não me decido, eu fico falando os pontos positivos e negativos, o meu leitor não sabe qual é o meu posicionamento, vai ficar um texto fraco de ler. Então, se posicione. Seja frio ou seja quente, não seja morno. A redação é consequência de um ser que pensa.
ela se tornou obrigatória para que as novas gerações se habituem a pensar. Então, se você não gosta muito de escrever, de redigir, faça um pouco mais esse exercício, porque ele vai provavelmente se tornar mais fácil à medida que você treina. Aqui a gente tem agora a nossa atividade da semana. A atividade dessa semana consiste em uma narrativa de aventura. Diz assim: produza um texto narrativo, então você vai contar uma história, narrar, em que uma personagem viverá uma aventura fantástica. Ele ou ela encontrará um livro muito antigo e será tragado para seu interior. Lá encontrará um mundo fantástico e bem diferente do nosso. A partir daí, o personagem viverá uma grande aventura. Quando voltar à nossa realidade, o personagem deve concluir que a leitura sempre lhe proporcionará grandes aventuras. Eu tenho aí todo o roteiro na narrativa, eu já digo para você o que é que você pode fazer, o que é que vai acontecer, né, como elemento principal dessa narrativa. É claro que vocês podem incluir quantos elementos acharem necessários. Não se esqueça de dar um título bem interessante, descrever o que você conseguir descrever melhor, vai fazer com que o texto fique mais rico. Então, descreva os cenários, os personagens devem ter nomes. Se não tiver nomes, você pode descrevê-los também muito bem. E o texto deve ter, no máximo, 25 linhas. E o mínimo, professora, o mínimo eu deixo a cargo de vocês, mas façam até as 25 linhas. E podem existir diálogos, não esqueça de demarcar os diálogos com 2 pontos, com travessão, utilizando os recursos de pontuação, ok? Pessoal, essa é a nossa videoaula para esta semana. Essa atividade deve ser entregue em, no máximo, uma semana. Eu espero que daqui para sexta-feira vocês já mandem a atividade prontinha, porque a gente precisa desse retorno de vocês o mais breve possível. Então, uma boa atividade para vocês. Se tiverem dúvidas, é só chamar e até a próxima.